Vou falar nessa noite, querido, sobre um dos corolários da Reforma Protestante. Nós temos 5 corolários, 5 postulados: sola fide, que é o meu tema, sola gratia, sola scriptura, soli deo gloria e solo Christus. Esses corolários, interessantes, eles não foram elaborados pela primeira geração de reformadores. Se nós nos reportássemos à primeira década da Reforma e expressássemos, um dos postulados, eles não entenderiam, não saberiam exatamente do que nós estaríamos falando, porque não foi uma construção de imediato. Inclusive, soli deo gloria é o único corolário elaborado, construído por calvinistas. Os demais são construídos pela tradição luterana. Então, e por que em setembro se começa a refletir sobre os temas reformados? Pois em outubro, a igreja evangélica no mundo inteiro, ela celebra o aniversário da Reforma Protestante. 31 de outubro, vamos celebrar mais um ano. Há 3 anos celebramos, aliás, 4 anos, no ano de 2017, 500 anos da Reforma. Então, estamos caminhando para 504 anos do grande movimento que mudou o mundo ocidental. E, quando falamos que mudou, não há exagero nenhum acerca disso. Tanto que em qualquer bom livro de história universal, quem estuda no ensino ginasial, hoje é chamado de ensino fundamental, ou no ensino médio, tem lá algum capítulo dedicado à reforma. Pena que de maneira muito resumida. E isso é porque a reforma, ela foi um acontecimento não só do movimento religioso, ela foi um acontecimento do Ocidente. E, inclusive, muitos temas trabalhados na Revolução Francesa foram antecipados na Reforma. É claro que, quando você tem a Revolução Francesa, mais de 200 anos depois, porque a Reforma foi em 1517 e a Revolução Francesa foi em 1789, mais de 250 anos após. A Revolução Francesa foi uma caixa amplificadora de muitos temas trabalhados com a Reforma. Para ter uma ideia, a Revolução Francesa trabalhou muito bem a questão da liberdade, que, aliás, é um dos 3 lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E quando se fala de igualdade, de liberdade, que é o primeiro lema da Revolução Francesa, é bom que se diga que a primeira forma de liberdade experimentada na Europa Ocidental foi a liberdade religiosa. Depois vieram outras formas, outras expressões de liberdade. Liberdade geopolítica, quando os estados nacionais foram organizados, liberdade econômica, liberdade do livre pensar, os direitos fundamentais, direitos individuais, mas a primeira expressão, primeira forma de liberdade vivida na Europa Ocidental foi a liberdade religiosa, porque com a Reforma Protestante, Lutero propiciou ao europeu 2 possibilidades de ser cristão. Você poderia ser cristão católico ou você poderia ser cristão luterano, cristão protestante. Antes da Reforma, quem nascia na Europa era católico, porque era a única religião cristã conhecida e praticada na Europa Ocidental. No mundo oriental, você tinha o cristianismo ortodoxo, das igrejas ortodoxas, mas no mundo ocidental você só tinha a igreja católica. Então, ou você era católico, ou você era praticante de uma outra religião. Não tinha outra maneira de ser cristão. E com a Reforma, portanto, uma nova forma, uma nova maneira de ser cristão vai surgir, que é a forma, o modelo protestante. Então, a Reforma foi a primeira forma de liberdade que o mundo europeu conheceu, o mundo ocidental conheceu. Então, ela é um capítulo da história do mundo, a Reforma Protestante. Eu considero
que todas as igrejas evangélicas deveriam, no mês de outubro, separar, se não der todos os domingos, pelo menos um domingo, para se pensar com a igreja acerca do que foi a reforma, qual a importância e quais os efeitos e desdobramentos para hoje. Porque a gente não pode, e a história não serve para isso, ela não é uma peça de museu. A história não é para você apenas ter conhecimento sobre aquele fato. A história desafia, quando ela dá a informação do passado, o que você extrai daquele fato e como que aquele fato lhe ajuda a se posicionar hoje. Ela nos leva a ressignificar a vida e como que nós olhamos para o futuro. Essa é a serventia da história. E o que a reforma, portanto, ensinou para aqueles tempos e para os tempos atuais. Bem, a gente tinha muita coisa para falar sobre reforma e o pastor Bruno, ele didaticamente separou os preletores, dando a cada um a oportunidade de escolher. E eu escolhi o tema Sola Fide, porque eu pretendo trabalhar com esse corolário, a Sola Fide, levando em conta a vida e a biografia, quer dizer, a biografia de Martinho Lutero, né? Já que ele é o instrumento usado por Deus para começar esse movimento e o que a Sola Fide representou nos tempos de Lutero, o que representou para a Alemanha como um todo, o que representou para a Europa e qual é a lição que a gente extrai para hoje. É o meu objetivo nessa reflexão e desde já eu agradeço. Eu já vi que 2 irmãos da nossa igreja, a irmã Nilza está aqui, Fabiane também Ribeiro, né? Queridas irmãs da Igreja Congregacional de Niterói, e também quero deixar um abraço, um beijo carinhoso para os irmãos da Igreja Congregacional de Niterói que estão acompanhando, inclusive lá nós também compartilhamos o link, o pastor Davis colocou lá no grupo do WhatsApp da igreja, para quem quiser, quem puder assistir agora ou assistir depois. Bem, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e conduza a reflexão. Eu não sei, pastor Bruno, se haverá tempo para pergunta ou não, se nós iremos encerrar após, né? Então vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e conduza essa reflexão. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, louvado seja o teu nome, uma noite especial de quinta-feira. Temos o privilégio de poder estudar um tema tão caro, tão precioso à tua igreja, como é o tema da fé, o tema da reforma e quais as implicações e desafios para cada um de nós hoje. Muito obrigado, é um privilégio estarmos aqui, que só possa nos abençoar, tanto eu que estarei compartilhando, como os irmãos que estarão ouvindo, e que em tudo o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Prazer também, quero deixar registrado aqui meu abraço para Marinaldo, meu querido irmão, Érico também, foi meu aluno no seminário, e todos aqueles que eu pude já interagir. Bem, se você abrir a Bíblia de Genebra, na carta aos Romanos que Paulo escreveu, vai ter uma notinha de rodapé na Bíblia de Genebra que é fantástica. E essa nota de rodapé diz o seguinte, que a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé, ela foi e é o núcleo tormentoso da reforma. O Marinaldo antecipou um pouco aqui, foi a bomba que foi detonada na época da reforma, né? Foi algo extraordinário que aconteceu naqueles tempos. E ela é o núcleo tormentoso por causa da descoberta, ou melhor, por causa da redescoberta que foi representada quando Lutero começou a trabalhar os temas da reforma. Claro que Lutero não descobriu isso. Do contrário, a gente iria desprezar mais de 1.500 anos de tradição cristã. Há até grupos que fazem isso. Parece que o evangelho não existia até Lutero. O restante você joga tudo fora. Discordo completamente disso. Você tem uma igreja que, por alguma razão, que não daria tempo aqui, isso é matéria de história da igreja, desvia-se do rumo traçado. Mas isso em determinado ponto da história, nem sempre foi assim. E o que Lutero faz é redescobrir, ele não inventa nada. Ele abre o texto sagrado, especialmente a carta que Paulo escreveu aos Romanos,
e ali ele tem contato direto com o texto e ele redescobre sola fide. Ele descobre que o que conecta o homem com Deus, o que liga o homem com Deus e principalmente o que salva o homem é a fé depositada na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E aí o homem está eternamente salvo. Mas para a gente entender o impacto dessa redescoberta, o que representou, a gente tem que situar Lutero na história, senão a gente não vai conseguir entender por que sola fide foi tão importante, por que essa redescoberta foi tão impactante nos tempos de Lutero. Então eu vou apresentar aqui uma biografia de Lutero, entender um pouco a sua jornada até ele chegar em sola fide, e a partir disso, o que representou essa descoberta. Bem, Lutero, ele foi um personagem que ele atravessa o limiar do século XIV para o século XV para o século XVI. Ele nasce em 1483, finalzinho do século XV, portanto, e ele vai ser alvo dos interesses do seu pai, que queria que ele se formasse em advogado. Existe um debate sobre a prosperidade da família de Lutero. Há quem acredite que ele tinha muito recurso, outros questionam se ele era um homem de posses, porque o seu pai era dono de minas de cobre e dali tirava o seu sustento. Mas ele não queria que Lutero se envolvesse com isso. Ele queria que Lutero estudasse direito, e direito naquela época já era uma carreira promissora, garantidora de recurso, de status e de prosperidade. Lutero, então, se matricula no curso de Direito para atender os anseios do seu pai. Porém, um dia, uma tarde, uma manhã, ninguém sabe exatamente que hora do dia era, ele é surpreendido por uma violenta, assustadora tempestade. E essa tempestade, ele estava numa espécie de bosque, de mata, de campo, ele estava caminhando, peregrinando, fazendo alguma coisa por ali, e é surpreendido por uma tempestade. E naquele momento em que a tempestade começa a disparar muitos raios, inclusive, diz a tradição que um raio atinge uma árvore que estava perto de Lutero. Lutero era um homem muito religioso e católico, evidentemente, como eu disse, a chave religiosa da época era a chave católica. Você não tem outra forma de exercer o cristianismo, né? E muito católico, muito religioso, e se não bastasse isso, ele vinha de um período muito difícil, um período de perdas. Inclusive, um amigo e um parente havia sido ceifada as suas vidas muito perto ali do período em que ele vai ter essa experiência na tempestade. Então, dominado pelo medo da tempestade, sozinho ali, tendo também perdido amigos e parentes, e detalhe, século XV, a expectativa de vida era muito baixa, né? As taxas de longevidade eram baixas, não se vivia muito. Um homem de 30, de 40 anos era um homem já considerado bastante maduro para a sua época, né? E ainda mais sem as possibilidades de enfrentamento que hoje nós temos. Hoje você tem medicamentos, hoje você tem toda uma condição de você poder se tratar e ter qualidade de vida e viver mais. Naquela época, não. Então, esses fatores foram determinantes para Lutero ter uma relação muito amedrontada, muito insegura com a vida. Quando ele, então, enfrenta aquela tempestade, ele faz um voto. Morrendo de medo de morrer, ele faz um voto a uma santa, né? Ele não faz um voto, eu já vi, não, ele faz um voto para Deus. Não foi voto para Deus, não, né? Ele fez um voto para uma santa, chamada Santa Ana, que era a santa protetora dos viajantes, protetora dos peregrinos. E o voto que ele fez é que se ele sobrevivesse àquela tempestade, no término dela, ele voltaria para sua casa e no dia seguinte ele procuraria a ordem, né, dos mosteiros
e ele então iria adentrar os mosteiros e começar uma carreira religiosa dentro dos mosteiros. A tempestade passa, Lutero não morre, né? Ele retorna para casa e no dia seguinte ele bate nas portas do mosteiro da Ordem dos Agostinianos, e ele se torna, portanto, um monge da Ordem dos Agostinianos. Ele é aceito naquela ordem, ele assume os votos de castidade, pobreza e obediência, e ele então inicia a sua carreira como monge. E quando ele entra para o monge, o seu pai não gosta, seu pai fica decepcionado, porque já sabemos agora que o pai queria que ele seguisse a carreira do direito, ganhasse dinheiro como advogado, e ele frustra, portanto, os intentos familiares, especialmente os intentos do seu pai. Mas ele estava convicto que aquela seria a sua vocação e o seu caminho. E quando ele entra para o mosteiro, né, ele vai, com perdão da expressão aqui, ele vai perturbar a ordem monástica completamente. Ele vai perturbar os colegas, ele vai perturbar os seus superiores, inclusive o seu imediato superior, que era um monge chamado Staupitz, que é o conselheiro de Lutero, e ele vai perturbar a ordem monástica por causa das agudas sensibilidades, digamos, espirituais que Lutero tinha. De todos os monges, Lutero era aquele que mais orava. De todos os monges, Lutero era aquele que mais se autoflagelava. Lutero tinha um senso de pecaminosidade, de culpa. Ele não via Deus em tons amigáveis, ele não via Deus com uma face amigável, uma face amorosa. Deus não era o Pai amoroso, ele não era o Abba, o paizinho revelado no Novo Testamento. Lutero olhava para Deus como um justo juiz o tempo todo. A relação que Lutero tinha era com um Deus austero, um Deus severo. Há, inclusive, uma figura de linguagem muito interessante. Para Lutero, Deus era como se fosse um flecheiro com uma longa flecha apontada contra o coração do homem. E a qualquer momento, esse homem poderia partir desse mundo, comparecer diante de Deus e prestar contas. Então, essa era a concepção religiosa que Lutero tinha. Então, para amenizar, para ganhar a simpatia desse Deus, que era naturalmente adversário dele, não era amistoso, não era um Deus favorável, o que Lutero fazia? Ele muito orava, ele se autoflagelava, ele se sacrificava para alcançar, de alguma maneira, o favor de Deus. Era uma espécie de salvação ou de favor alcançado por meio das obras, por meio do esforço individual, do esforço pessoal. E assim ele orava muito, inclusive, ele é um alemão, né? E o inverno alemão era e é até hoje extremamente rigoroso. Para ter uma ideia do rigor de Lutero, ele se recusava nas noites frias da Europa, frias da Alemanha, ele se recusava a dormir com o seu hábito. Como monge, ele usava um hábito monástico, e ele tirava esse monge, tirava esse hábito, ficava com as costas nuas, e ele deitava no chão frio do seu quarto, e aquilo era uma forma de castigar o corpo. E nesse castigo imposto ao corpo, ele acreditava que Deus lhe seria simpático, que Deus lhe abençoaria, que Deus lhe seria favorável. Não era esta uma mentalidade exclusiva de Lutero. Como eu falei, era a chave mental religiosa, era a lente pela qual a fé era interpretada. Era assim que se praticava a experiência cristã. Lutero, o que ele ele aguça essa experiência. Ele é alguém fora da curva, ele é alguém que é muito mais sensível do que os seus contemporâneos. Mas essa compreensão legalista da fé, que você tem que agradar a Deus por meio do esforço pessoal,
lutar muito, orar muito, batalhar muito, se sacrificar muito, ir muito à missa, obedecer ao padre, fazer tudo que lhe é proposto pela igreja, para no final do dia, quem sabe, Deus lhe sorrir. Isso aí era uma compreensão de todo europeu médio daquela época. Lutero é apenas alguém, como eu disse, com mais sensibilidade acerca disso. Lutero, inclusive, como um bom monge, ele tinha um hábito frequente, diário, na verdade, de ir se confessar. E o seu confessor direto era o seu superior, o Staupes, né? Que era uma espécie de tutor de Lutero dentro do mosteiro. E ele se confessava. E a confissão de Lutero, ele colocava tanta lupa sobre seus próprios pecados, ele vasculhava tanto os seus intentos, aquilo que ninguém confessa, aquilo que ninguém revela, ele colocava uma lamparina sobre sua alma de tal maneira que ele levava horas se confessando, a ponto de cansar o Staupes. Muitas ocasiões, inclusive, dizem os biógrafos de Lutero que Staupes não aguentava mais e liberava Lutero, não porque estava convencido de que Lutero estava perdoado, mas era para se livrar de Lutero, que não aguentava mais, porque ele queria almoçar, ele queria dormir, ele queria voltar para o quarto. Havia outras tarefas para que Staupes desenvolvesse, mas Lutero, a confissão dele durava muitas e muitas e muitas e muitas horas. E há algumas cenas muito interessantes. Quando Staupes finalmente percebia que Lutero estava caminhando para o fim, e Lutero, inclusive, concluía que tinha contado tudo, ele liberava então Lutero para que Lutero pudesse voltar aos seus aposentos, voltasse ao quarto. Mas quando chegava na metade do corredor, Lutero lembrava que esqueceu algum pecado, alguma mentirinha, algum palavrão, pensou mal de alguém, olhou para algum amor, lembrou de alguma ex-namorada, lá voltava ele novamente para ocupar o tempo, a cabeça e a paciência de Staupes. Esta foi a razão, somente esta, claro, por trás disso tudo, nós temos quem atuando? Nós temos o Senhor atuando, nós temos a providência divina entrando na história, preparando os cenários, como fez com José, né? É o Senhor usando os seus instrumentos, mas do ponto de vista historiográfico, né, a razão pela qual Lutero vai para Wittenberg lecionar passa por essa situação com Staupes. Staupes, conversando com seus colegas superiores também, ele tem uma ideia. Ele diz o seguinte: se a gente manter Lutero por aqui, nós iremos perturbar todos os monges que estão trabalhando aqui. Se nós se formos permitir que Lutero permaneça aqui, ele vai perturbar. Daqui a pouco está uma moda essa super sensibilidade. Lutero tem que se ocupar com alguma coisa, já que ele é brilhante, ele é estudioso, ele conhece o grego, ele conhece o hebraico, ele é inteligente, vamos ocupar a mente dele. E Staupes tem uma ideia que mudaria completamente a vida de Lutero. Staupes convida Lutero, ele faz uma proposta que na verdade era uma ordem. Ele ordena que Lutero vá para Wittenberg lecionar teologia. A Universidade de Wittenberg hoje é famosa, hoje é prestigiada, na época não. Na época ela era uma pequena faculdade, já nasceu como faculdade, mas ela não tinha o prestígio que Cambridge, por exemplo, já tinha, que Oxford, por exemplo, que também fica na Inglaterra, já tinham. Mas ela era uma faculdade que ali estava. E então Staupes sugere que Lutero vá para Wittenberg lecionar teologia. Lutero não quer, Lutero reluta, mas ele é um monge. E o monge, um dos votos que ele faz é o voto de obediência. Então, obedientemente, porém irado, contrariado, ele vai para Wittenberg. E lá em Wittenberg, isso por volta de 1515, 2 anos antes do evento em que ele afixa nas portas do castelo as famosas 95 teses, ele vai então lecionar. Quando Lutero chega em Wittenberg e uma classe lhe é oferecida, ele propõe a
abrir a Escritura e ensinar teologia diretamente baseada nos textos, especialmente do Novo Testamento. E ele começa, então, os seus estudos na carta que Paulo escreveu aos Romanos. E é exatamente no primeiro capítulo, quando ele se depara com os versos 16 e 17, né, que é aquele verso que você conhece, vale a pena a gente ler, porque é um texto belíssimo, que nós conhecemos da Escritura Sagrada. Quando ele se depara com esse texto aqui, carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. E ele estava expondo esses versos do texto direto do grego. E ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que na verdade é um texto de Abacuque, que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, para os crentes que estavam em Roma. E Lutero, expondo a carta aos Romanos, Lutero tem uma experiência muito interessante. Lutero compreendeu pela primeira vez que, especialmente baseado no verso 17, que para alcançar a justiça de Deus, o favor de Deus, para que o homem seja declarado justo, esta declaração vem do Evangelho, não vem das obras, não vem das muitíssimas orações, não vem das campanhas, não vem das indulgências, daqui a pouco eu falo sobre elas, não vem das peregrinações que eram comuns naquela época até Roma, onde ficava o Papa, ou para a terra prometida, no caso Israel, né? Não era dessa maneira que se alcançava a justiça de Deus. A justiça se revelava no Evangelho. Então Lutero entendeu: se eu creio no Evangelho, se eu digo sim para Jesus Cristo, porque o tema do Evangelho é Cristo, então se eu creio na mensagem nuclear do Evangelho, eu alcanço a justiça. Quando Lutero entendeu isso, que crendo ele era declarado justo, e Deus lhe seria favorável, amistoso, amigo e pai amoroso, nas próprias palavras de Lutero que ele escreveu, ele disse: eu senti que as portas do paraíso pela primeira vez se abriram para mim. Ele creu que as portas do paraíso se abriram para ele, porque ele entendeu que o conecta com o céu, o que conecta com Deus, é a fé depositada em Cristo Jesus. Aí Lutero disse o seguinte para si próprio: essa verdade maravilhosa, ela não pode ficar só para mim. Eu preciso passar isso. Eu preciso comunicar. E ele comunicou primeiramente aos seus alunos. Foram os primeiros depositários dessa informação compartilhada por Lutero. E aí depois ele começou a compartilhar com os colegas professores, até o momento em que ele decidiu desafiar a intelectualidade teológica da época. É quando então ele decide, lá já no ano de 1517, já tinha 2 anos já como professor de teologia, ele então decide, na manhã do dia 31 de outubro, e ele escolhe a data, né? Lutero era muito inteligente, muito perspicaz, porque ele escolhe uma data, 31 de outubro, porque no dia seguinte, 1º de novembro, seria véspera do feriado de Todos os Santos na Alemanha, que hoje virou o dia de finados, dia 2 de novembro, né, que é um feriado praticado em muitos países do mundo. Já era feriado naquela época, era uma festividade religiosa. Lutero conclui o seguinte: bem, hoje é dia 31, a festividade é dia 2, amanhã, dia 1º, a praça vai estar cheia, então eu vou afixar 95 afirmações, e aí Lutero já tem 2 anos no mínimo de estudos teológicos,
ele já tem uma compreensão daquele tema central da justificação pela fé, e ele decide então ir até as portas do castelo de Wittenberg, e ali ele vai afixar essas 95 afirmações sobre a fé cristã, sobre a igreja e até sobre o Papa, que ele também faz determinadas declarações até muito duras para os padrões da época contra o Papa. E aí ele chama a atenção naquele momento da intelectualidade. Lutero não queria alcançar o povo no primeiro momento, né? Ele não tinha nenhuma pretensão de alcançar as pessoas, os populares, por uma razão: ninguém sabia ler naquela época, né? Só quem lia, só quem tinha acesso à escrita e à leitura na época era o clero, os religiosos e a nobreza, né? O povão, os artesãos, os pescadores, os agricultores, ninguém sabia ler, né? Então, quem diz que ele queria alcançar o povo se equivoca. Ele queria alcançar os teólogos, porque os teólogos, dentro das suas paróquias, que pregavam a mensagem, iriam reproduzir a compreensão dele. Então, é um movimento que começa com a intelectualidade, depois o povo vai participar. Depois Lutero vai para o púlpito da igreja que ele pregava na paróquia e lança a mensagem da reforma para o povo ouvir, mensagens orais. Agora, as mensagens escritas, no primeiro momento, ele quer alcançar aqueles que conseguem ler, por isso ele faz esse movimento. Lutero não poderia estar mais certo, porque quando os intelectuais, e era comum, ele faz isso também em relação à porta do castelo de Wittenberg, Lutero não inaugura essa marcha até a porta do castelo, era comum. A porta do castelo era o Facebook da época, né? E quando se postava ali, tinha certeza que haveria o quê? Curtida, comentário e compartilhamento. Não deu outra, né? Ele posta, curtida, comentário e compartilhamento. O pessoal vai curtir, vai compartilhar, também aparece os haters, né? Aparece lá o pessoal que gosta de treta e vai multiplicar aquele assunto. Ele deu certo, o Lutero acertou. Todos os teólogos faziam isso porque as portas do castelo de Wittenberg funcionavam como uma espécie de praça de debate. Toda e qualquer novidade, todo e qualquer assunto novo era ali colocado. Bem, só que essa mensagem, e novamente, Lutero é um profeta, Lutero é um instrumento da graça de Deus. Quem está fazendo esse rebuliço, né, na Alemanha não é Lutero, nenhum ser humano poderia alcançar os resultados que Lutero alcançou se a graça não estivesse com ele. Aquilo era um avivamento, né? Aquilo era uma bênção de Deus, Deus entrando na história, sacudindo a sua igreja e fazendo a igreja avançar. E aquela mensagem chegou lá em Roma, não ficou na Alemanha. E outros países, como o que a gente chama hoje de Holanda, de Bélgica, esses países todos, essa mensagem de Lutero também chegou. Mas o que nos interessa aqui é o Papa. A mensagem da reforma, de que a salvação vem pela fé, sola fide, estava sendo pregada na Alemanha. Um pastor de almas, um bispo, um teólogo realmente sério e crente, ficaria contente com essa notícia que chegou aos seus ouvidos. No caso do Papa, não. O Papa ficou enfurecido quando ele descobriu que tinha lá um alemão ensinando de que para ser salvo bastaria crer em Cristo, mais nada. Aquilo deixou ele profundamente preocupado. E deixou preocupado por uma razão. E aí que eu chego nas indulgências. A Igreja Católica da época havia iniciado a construção da Basílica de São Pedro, que é aquela construção belíssima que tem em Roma, é ponto turístico hoje. E para pagar, né, os artistas como Rafael, como Leonardo da Vinci, né, que inclusive pintou a Capela Sistina, aquela coisa maravilhosa toda, a Igreja Católica lançou mão do seguinte expediente: olha, a gente tem que financiar essa construção. Não tem dinheiro aqui no Vaticano suficiente para bancar essa obra. Então a gente tem que inventar um negócio. Eles inventaram o quê? Inventaram as famosas indulgências.
E o que eram as indulgências? As indulgências nada mais eram de que um documento que o Papa emitia para o fiel, assegurando ao fiel que se ele comprasse por uma certa quantia aquele documento, os seus pecados estariam perdoados. E o mundo medieval era um mundo impregnado de superstições, de medo do inferno e principalmente medo do purgatório. Não havia em ninguém a ideia de que, se eu morrer hoje, eu vou para o céu direto. Todo cristão europeu da época, sem exceção, acreditava numa espécie de intervalo entre a morte e a posse definitiva do céu. E esse intervalo, chamado de purgatório, tinha uma finalidade: purgar, ou melhor, expurgar os pecados que estavam presentes na sua vida e que você acumulou durante toda a sua vida. Então, a graça de Deus não vinha por meio da fé, a graça vinha por meio das obras. Você fazia muitas boas obras e você garantia um lugar no céu. Só que, como o céu é imenso e há uma eternidade, não tem obra suficiente que pague essa bênção. Então, a única forma de pagar é compensar passando um bom tempo no purgatório. Aquilo que Cristo não fez aqui, o purgatório, o fogo do purgatório, se encarregará de fazer, que é purificar o indivíduo. E aí, depois desse tempo, o indivíduo puro, vai para o céu. Só os santos iam direto para o céu. O restante, estava todo mundo frito, ninguém ia. Todo mundo fazia curva no purgatório. E isso era uma máquina de ganhar dinheiro. Quando, então, a Igreja Católica lança as indulgências dizendo: olha, compre esse documento que o seu tempo no purgatório será abreviado. Então, funcionava da seguinte maneira: você vai passar, está destinado a passar, e não sei como é que eles conseguiam esses cálculos, vai estar destinado a passar 20 milhões de anos no purgatório. Mas se você levar essa indulgência, hoje, aqui agora, você vai passar só 10 milhões. Você vai passar só 5 milhões. Era um bom negócio. E detalhe, você não comprava a indulgência só para si. Você poderia comprar a indulgência para o seu avô que morreu, para a sua avó, o seu bebê que nasceu e dentro de uma semana partiu. A indulgência alcançava o seu bebê. Irmãos, qual é a mãe desesperada que não vendia a casa para poder pagar aquela indulgência, né? Eu costumo brincar que só não funcionava quando botava a sogra no meio, que ninguém queria salvar a sogra, deixa a sogra no purgatório. O restante, avô, avó, namorado, filho, bebê, todo mundo dava, né? Exato. Enfim, Lutero, ele lida com esse contexto teológico. E aí, na época de Lutero, o Papa vai enviar para alguns países, especialmente a Alemanha, um camarada chamado João Tetzel, famoso João Tetzel, que ele é o primeiro marqueteiro da época, né? João Tetzel, ele era um monge, era um teólogo, arrecadador de ofertas, né? E ele ia nas igrejas, nas aldeias, e reunia o povo, pregava e ensinava sobre o purgatório, e dizia: olha, leve a indulgência para casa e o pecado vai estar perdoado, e não tem purgatório, você vai estar salvo. Ele levantava muito dinheiro, né? Muito dinheiro com isso, e ele vai enfrentar Lutero, ele é contemporâneo da época de Lutero, né? Ele, inclusive, cria uma música que ele cantava nas celebrações, né? Quando ele tinha lá um recipiente, né, de alumínio, de ferro, sei lá, que ele botava para circular no momento em que o povo cantava. Ele tinha uma musiquinha para arrecadar a oferta, né? E aí ele dizia mais ou menos assim: quando a moeda no fundo da lata tilintar, uma alma do purgatório vai saltar. E pronto. Então, as pessoas davam e ele mandava esse dinheiro para Roma, e assim a Basílica de São Pedro era financiada na sua construção. O Lutero vai ouvir isso,
vai condenar isso, vai pregar contra isso e vai dizer que tudo aquilo dali era uma mentira, que a pessoa que comprava a indulgência, ela se tornava diante de Deus duplamente culpada, porque ela estava rejeitando o sangue de Cristo derramado na cruz. Lutero uma vez se deparou com um homem que estava bêbado, muito bêbado, e aquilo deixa Lutero enfurecido, porque o homem tinha vindo da igreja. E Lutero olha para aquele homem bêbado e diz: olha, você deveria estar cheio do Espírito Santo, você está cheio de aguardente, está cheio de pinga, o que houve aí? E aí o rapaz: não, eu estou feliz porque eu comprei a indulgência por uma quantia extremamente alta, eu dei todo o dinheiro que eu tinha guardado, e o padre me afirmou que todos os meus pecados do passado, do presente, inclusive os pecados do futuro, já está tudo perdoado. Então eu posso beber, posso fazer o que for, que está tudo acertado com essa indulgência. Lutero não ia deixar isso passar, e não deixou. Começou a pregar, pregou, e o povo foi crendo. O Espírito Santo foi abrindo os olhos, foi abrindo os ouvidos, iluminando a consciência, o coração, o discernimento. O povo foi crendo, preocupou o Papa disse: vai acabar com a arrecadação nossa, a igreja vai vir abaixo. E aí o Papa ameaçou Lutero, dizendo: olha, ou você muda a pregação, ou você vai ser excomungado da igreja, vai ser excluído da membresia da igreja aí na Alemanha. Hoje em dia, nos tempos dos desigrejados, ninguém esquenta a cabeça com ser desligado, não. Há um trânsito, inclusive, religioso. O cara pula de igreja em igreja. Na Idade Média, você ser excomungado era você perder a sua salvação. Então, quando ele ameaça isso, ele espera que Lutero tremesse de medo e se retratasse. Só que Lutero tinha compreendido sola fide. Lutero tinha compreendido a justificação pela fé. Quando Lutero recebe a bula papal, o documento que ele falava da sua excomunhão, Lutero pega aquele documento, rasga e taca fogo. E ele diz: mais importante do que o meu nome está nessa bula papal, é o meu nome está escrito no livro da vida. E o meu nome está escrito no livro da vida, não com a tinta do Papa, mas com o sangue maravilhoso do Senhor Jesus. A salvação está garantida, eu estou salvo, eternamente salvo, e nada vai me arrebatar das mãos do meu Senhor e Salvador. Lutero levou às últimas consequências a sua compreensão de sola fide, desafiando o homem mais poderoso da época. Os reis eram muito poderosos, os imperadores eram muito poderosos, mas nenhum homem era mais poderoso do que o Papa. Inclusive, quando os reis morriam, quando os imperadores morriam, quando os filhos iam assumir o trono, quem coroava os filhos, o novo rei, era o Papa, que era chamado até aquele país, e ele pegava a coroa e colocava na cabeça. E esse gesto é simbólico, porque o Papa era considerado representante de Deus na terra. Ele está acima dos reinos, ele está acima dos impérios. Só ele pode entronizar o indivíduo e iniciar, portanto, o seu reinado. E é esse homem poderoso que Lutero chama para a briga, que Lutero desafia, porque ele compreendeu a sola fide. Lutero, inclusive, ele deve servir de inspiração para nós pastores, porque às vezes nós temos problemas, desafios na igreja que nos amedrontam, que a gente sente um tanto situações que temos uma certa insegurança em enfrentar. Temos que sempre lembrar de Lutero. Lutero, ele chamou para, como eu disse, o homem mais poderoso da época. Ou a nossa fé é uma fé que nos leva a lutar pelo certo, lutar pela justiça, lutar pela verdade, até as últimas consequências, estando do lado certo, ou a nossa fé é uma fé fraca, uma fé que não faz sentido. A fé que Deus nos deu não é somente para sermos salvos, mas para ser compartilhada e para ser enfrentada sempre que formos desafiados, como Lutero foi desafiado e ele enfrentou até o fim. Bem, o que é essa fé
essa sola fide, ela representou. Bem, e aqui eu vou tentar caminhar para o fim. Lutero, o movimento que Lutero é instrumentalizado, como falei, eu não vejo Lutero, ainda que haja conotações sociais, políticas e econômicas na reforma, é claro que há, mas foi um avivamento sobretudo. Deus entrou com providência e promoveu o que promoveu. E quando então esses movimentos acontecem, uma das repercussões é que uma tradição protestante vai surgir na Europa, e inclusive com esse nome, 1529, pela primeira vez, os que têm uma fé diferente da fé cristã católica serão chamados pela primeira vez de protestantes, 1529. Já havia 12 anos se passado o movimento de Lutero nas portas do castelo de Wittenberg. Como resultado da pregação, as igrejas, de maneira geral, na Europa, principalmente a Alemanha, mas outros países também europeus, vão enfatizar a famosa doutrina da justificação pela fé. Vão dizer o seguinte: olha, seja piedoso, comprometido com a sua igreja local, seja homem de oração, pratique sim boas obras, dê esmolas, faça o bem, visite asilos, mas lembre-se, as portas dos céus não são abertas por meio desse engajamento. As portas dos céus só podem ser abertas pelo Senhor Jesus Cristo quando é alvo da fé daquele que o procura e deposita sobre ele a sua fé, que inclusive é dom de Deus. Assim que nós somos salvos, é assim que Deus se torna para nós. Ele continuará sendo criador, ele continuará sendo juiz, mas ele, por causa de Cristo, por causa da adoção, da filiação, se torna também Pai amoroso, Pai acessível, Pai perdoador, por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem foi uma mensagem que ela varreu a Europa, porque, como eu disse, o mundo todo ouvindo desde criança que você tem que fazer muito, fazer muito, fazer muito para obter o favor de Deus. Para quem sabe, lá no finalzinho da vida, você tem uma garantia de que você tem um lugar no céu. Aí, de repente, aparece ministros da palavra, dizendo: olha, não é pelo que você fez ou pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez, e o que você faz nunca lhe dá segurança de que foi suficiente para garantir o céu. Agora, o que Cristo fez na cruz foi suficiente. Ali ele satisfaz plenamente o Pai. Ali é onde, e ele é o único que faz isso, que profere a famosa frase tetelestai, totalmente pago. Não há mais condenação nenhuma contra aquele que crê. Não há nada, não é necessário você fazer mais nada. As nossas boas obras, as visitações, as orações, as obras de misericórdia, o engajamento eclesial, o envolvimento com a igreja, a bondade, a generosidade, o investimento missionário, a contribuição financeira, todo o nosso trabalho agora resulta da nossa salvação. Fomos salvos e, porque estamos salvos, praticaremos então essas boas obras. Serão obras que resultam do nosso amor por Deus. São obras que resultam da gratidão que sentimos por Deus, porque Ele nos salvou. Não é obras para que no final da vida, de alguma maneira, nós barganhemos com Deus. Eu fiz muito, eu preguei muito, até porque lá no Evangelho de Mateus, Jesus adverte acerca daqueles que profetizaram, que pregaram, que expulsaram demônios, que oraram em outras línguas, e que no final ouvirão: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. E por que estão sendo afastados? Não é porque fizeram ou deixaram de fazer, e ao contrário, no texto ele reconhece o Senhor que eles fizeram muito, em nome dele inclusive, mas ele não conhece. Os reformadores ensinaram
que a única forma de ser conhecido por Deus, de o fiel, quando partir desse mundo, ouvir: bendito, entrai benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei, só vai ouvir aquele que for conhecido do Pai, conhecido do Filho e conhecido do Espírito. E como que nós podemos ser conhecidos pela Trindade? Só poderemos ser conhecidos pela Trindade por meio da fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo que abre as portas dos céus, é a fé em Cristo, é a fé em Cristo Jesus que faz com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. E naquele grande dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, quando a trombeta soar e nomes forem proferidos, o nosso nome será ouvido, porque nós cremos em Cristo, confiamos em Cristo e entregamos nossa vida baseada nos méritos de Cristo. Foi isso que Lutero ensinou. Mas o que ele ensinou foi o que Agostinho ensinou. O que ele ensinou foi o que Paulo ensinou. Não é uma mensagem que começa com Lutero, é uma mensagem que é redescoberta, estava escondida, empoeirada, debaixo de anos e anos de tradição, e o que Lutero faz é abrir aquele porão, tirar a poeira que pairava sobre essa mensagem e apresentar essa mensagem para o povo. E aí, quando Deus, então, abençoa aquela pregação, um verdadeiro avivamento, cidade após cidade, chega na Bélgica, chega na Holanda, isso chega na Inglaterra, vai surgir a tradição dos puritanos, todos irão pregar que é Cristo quem salva e é a fé que nos liga aos céus, é a fé que nos liga a Deus. Bem, o movimento iniciado por Lutero, além de ser um movimento religioso, de pregação da palavra, foi um movimento também que mudou a face religiosa da Europa. Como eu disse, uma nova tradição cristã vai surgir, uma tradição protestante, uma pregação robusta, baseada na justificação pela fé. Foi a primeira forma de liberdade que surgiu, depois vieram outras, né? E vai surgir uma coisa muito interessante que vocês vão ouvir aqui, de um dos pregadores, que vão falar sobre sola escritura. Eu falei que quando Lutero afixou as suas 95 teses, ele queria alcançar a intelectualidade, porque o povão não sabia ler e escrever. E o povo estava se convertendo, né? E aí surgiu um problema. Como que nós iremos ensinar a Bíblia para um povo que não sabe ler? O culto protestante gira em torno da Escritura. A Bíblia é aberta no culto protestante. É o momento mais importante do culto. É a hora que Deus, sobremaneira, fala com a igreja. Ele fala por meio das orações, ele fala por meio do louvor, ele fala no meio da comunhão, mas, por excelência, Deus fala por meio da sua palavra, por meio da pregação.